Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem uma convidada especialíssima, que é a Sylvie Steiner, que foi juíza no Tribunal Penal Internacional em Haia, não confundir com a Corte de Haia, são dois tribunais diferentes na mesma cidade. Foi desembargadora da Justiça Federal e hoje é pesquisadora sênior na Direito FGV de São Paulo. E é uma das principais autoridades, se não a principal autoridade no país, acerca de um tema que ganhou imensa relevância no debate público nas últimas semanas ou nos últimos dias, que é a questão do genocídio. Já que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez referência à possibilidade dos militares que atuam no governo Bolsonaro e atuam particularmente na área de saúde, hoje o Ministério da Saúde está repleto de militares, deles se tornarem copartícipes do que pode vir a ser caracterizado como genocídio. A questão é, genocídio é um termo adequado nessa situação? Genocídio é uma hipérbole? Como é que nós podemos pensar esse problema e nós podemos também pensar a possibilidade de algo nessa direção avançar? Foi para isso que a Sylvie Steiner foi convidada, a quem eu agradeço pela participação, dou as boas-vindas e passo a palavra. Bem-vinda, Sylvie. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. É uma satisfação muito grande estar tendo essa oportunidade aqui de conversar com você. Realmente, o assunto tem sido recorrente nesses últimos dias, por conta, primeiro, das representações, ou queixas, ou denúncias, não importa como o nome que se dê, que foram enviadas ao Tribunal Penal Internacional contra o presidente Bolsonaro, mas também por conta dessa fala do ministro Gilmar Mendes, que eu acredito que o ministro conhece muito bem a lei e acredito que tenha usado a expressão genocídio de uma forma genérica, como muitas vezes nós usamos, querendo dizer, vamos dizer, dar causa à morte de pessoas por atos ou omissões irresponsáveis, mas não creio que ele tenha se utilizado da noção legal / jurídica de genocídio, porque realmente o genocídio é uma figura penal muito específica e muito bem descrita na Convenção de Genocídio, que é de 1948, no nosso Código Penal e no Estatuto de Roma, e, portanto, é uma definição que não deixa margem a interpretações. O genocídio é aquela conduta que uma pessoa, um governo, uma organização tem de ataque a um grupo, que pode ser um grupo nacional, étnico, religioso ou racial, mas com a intenção de destruir ou de exterminar este grupo. Então, uma conduta que simplesmente seja de determinar, de ordenar ou de executar a matança de pessoas, por si só não é um genocídio. Para que seja genocídio é necessário esse dolo específico, é a intenção de exterminar um grupo. Quer dizer, não há genocídio culposo, então? Não, primeiro que não há culposo, mas a figura do genocídio exige o que a gente chama de duplo dolo. É o dolo geral, que é a intenção de matar, ou a intenção de tirar aquele grupo dos locais onde tradicionalmente habitam, e a intenção de impedir nascimentos daquele grupo, a intenção de evitar nascimentos no grupo, esse é o dolo geral. Mas existe também esse segundo dolo, que é o dolo especial, quer dizer, com o propósito com o fim de exterminar o grupo. Eu não acredito que, por mais desastrosa que seja vamos dizer, a gestão da saúde pública nesses tempos de pandemia, signifiquem que o nosso governo, em quaisquer níveis de governo, tenham esse dolo específico, a intenção de destruir a população brasileira. São 210 milhões de habitantes.
Então, eu creio que é realmente uma figura de retórica. Agora, muitas vezes se aponta a situação particular dos indígenas, né? A gente tem, primeiro, uma longa discussão, enfim, movimentos e organizações que defendem o direito dos indígenas, da população negra, costumam muitas vezes falar em genocídio da população negra ou genocídio indígena no Brasil. Nós temos, parece que, 2 casos, né, em que já foi tipificado o genocídio, um de garimpeiros, né, há uma questão de 30 anos atrás, mais ou menos, e que mataram um grupo indígena, e há um dos militares, ainda na época da ditadura, que também eventualmente teriam agido dessa maneira. Agora, esse outro uso do termo genocídio para a população negra, por conta da ação da polícia, reiterada, população indígena, você acha que nesse caso é só uma figura de linguagem? Não há como, mesmo no caso dos indígenas, tendo em vista aí os vetos do presidente da República, a legislação que visava assistir aos índios, tudo bem que o veto é uma prerrogativa do presidente, mas todas as ações relativas à FUNAI, você não enxerga espaço para esse tipo de atuação? Bom, aqui eu acho que é importante separar os 2 fatos que você cita. Eu vou começar pelo último, que é o tão falado genocídio contra a população negra. Nesse caso, eu também acredito que seja uma figura de retórica, na medida em que a população negra é realmente a mais visada, principalmente nas ações policiais, o negro pobre de periferia, mas também não acredito que haja uma política de Estado que tenha essa intenção especial de destruir a população negra nesse país. Nós estamos falando de 55% da população. Então, acho que aí está mais configurado, de acordo com as definições legais, eventualmente um crime contra a humanidade, que é o crime de perseguição. O crime de perseguição é você perseguir de qualquer forma, inclusive através de assassinatos seguidos ou de lesões corporais, de detenção ilegal, de desaparecimento forçado, um grupo de pessoas. E aí se inclui, eu acho que neste caso pode-se, em tese, se incluir a questão dos ataques preferenciais contra a população negra. Mas, repito, não o genocídio, porque não vejo como, inclusive, possível no mundo fático essa intenção de exterminar a população negra do país. Quer dizer, de limpar, de um dia não termos mais a população negra no país. Eu acho que, então, se usa a expressão genocídio quando se deveria utilizar a figura do crime contra a humanidade e de perseguição. Então, só para ficar claro, desculpa, claro. A distinção entre essas 2 categorias penais, né? O genocídio Sim. e o crime contra a humanidade. Como é que a gente pode distinguir claramente para quem nos assiste, nos ouve? São completamente diferentes. Aliás, em muitas das manifestações, até de ilustres internacionalistas que eu tenho ouvido, se tem usado indistintamente genocídio e crime contra a humanidade quando são 2 figuras penais completamente distintas. E vem assim descritos em todos os documentos internacionais: genocídio é genocídio, crime contra a humanidade são uma série de outras condutas que nada tem a ver com a intenção de destruir um grupo. São condutas também de assassinatos, de lesões corporais, de estupros, de tortura, de desaparecimento forçado, de escravidão, de violações sexuais de todo tipo, que são praticados contra uma população civil. Para os crimes contra a humanidade é necessário provar o dolo, esse dolo geral, que eu me manifestei. Para o genocídio tem esse plus, que é a intenção de exterminar aquele determinado grupo. E é só em razão de raça, nacionalidade, etnia ou religião. Em relação à população indígena, eu dizia, a situação já é bem diferente. A primeira representação que foi enviada ao Tribunal Penal Internacional trata de possíveis condutas tendentes ao genocídio da população indígena, mas naquela ocasião ligadas à questão ambiental, à devastação
da floresta amazônica, que é o ambiente natural onde vivem comunidades indígenas inteiras, e que, se forem forçadas a sair das suas áreas de ocupação, essas comunidades se desintegram, elas realmente deixam de existir. Então, em tese, estes ataques, vamos dizer, que têm sido permitidos até com o desmonte dos órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio e outros, podem, em tese, sim, configurar uma tentativa de extermínio de comunidades indígenas, para o fim de se proporcionar, vamos dizer, áreas dentro da Amazônia para garimpo, para mineração em geral, para a criação de pastos e plantações, etc. Somando-se este que foi o objeto desta representação enviada ao tribunal em dezembro, com as novas medidas do governo federal, principalmente os vetos ao projeto de lei 1142, eu acho que já começa, em tese, se delinear uma política efetiva de extermínio de populações indígenas. Não de todos os índios do Brasil, mas de determinadas comunidades indígenas, o que, em tese, sim, poderia sugerir uma política genocida. Então, sempre que eu sou perguntada, eu faço essa ressalva, vamos dizer, quando se fala de política de saúde relativa à pandemia em geral, eu não vejo configurado, em hipótese alguma, o genocídio, e mesmo para a configuração de crime contra a humanidade, acho que teria que haver uma interpretação muito elástica. Em direito penal não se faz essa interpretação elástica. O princípio da reserva legal é uma garantia fundamental das pessoas. Mas em relação às comunidades indígenas, aquelas que têm sido mais, como se diz, mais vitimizadas, tanto pelas práticas ambientais de invasão de terras, de destruição, de matanças por garimpeiros, somando-se a isso a política governamental, por conta da pandemia, eu acho que é um quadro bastante sério e que deveria preocupar as nossas autoridades, sim. Agora, a discussão das várias possibilidades legais que cabem aí, do tipo penal que pode ser caracterizado, elas podem ocorrer em diversos lugares, né? Nós temos o Tribunal Penal Internacional em Haia, mas tem também a Corte Interamericana de Direitos Humanos e mesmo, né, as cortes nacionais. Como você vê a possibilidade de alguma dessas ações prosperar nessas diferentes frentes? Bom, Cláudio, eu tenho, em todas as oportunidades em que eu sou chamada a me manifestar, eu tenho dito e repetido que eu acho que o panorama permite que entidades não governamentais, universidades, órgãos federais, estaduais, recorram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque é uma política de saúde visivelmente violadora de direitos fundamentais. O Estado tem obrigação de assegurar a saúde da sua população. Políticas, de criar e manter políticas que assegurem a saúde da população, a saúde como um direito fundamental da pessoa humana. E em não o fazendo, não porque não pode, mas porque não quer, eu acho que já é perfeitamente cabível uma reclamação junto à Corte Interamericana de Direitos, aliás, primeiro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É a comissão que vai apreciar para ver se há elementos que autorizem a remessa do caso para a Corte Interamericana. São dois níveis diferentes no mesmo âmbito territorial, no mesmo âmbito regional, melhor dizendo. A Comissão Interamericana ela funciona como um filtro, digamos assim. Ela primeiro analisa as denúncias para ver se há elementos suficientes para a remessa dos casos à Corte.
Agora, uma das exigências para que um caso seja admitido perante a Corte Interamericana é o esgotamento dos recursos internos. Então, aí nós entramos, vamos dizer, na segunda parte da pergunta que você me faz. Se não seria possível buscar-se uma solução através, vamos dizer, dos meios internos. E, no meu entender, não só é possível, como é necessário, porque se nós não comprovarmos o esgotamento dos recursos internos ou a inexistência de recursos internos, ou que os recursos internos judiciais não estão à disposição, nós não conseguimos chegar até a corte. Então, nós não passamos por esse primeiro filtro. Então, eu já acho que é hora das entidades mais organizadas começarem a se movimentar no sentido de provocar o Poder Judiciário para a responsabilização de presidente da República, de ministro de Saúde, de secretários executivos. Aí tem que examinar qual é a hierarquia do Ministério da Saúde e que está sendo responsável por esse desastre que nós estamos vendo. Nós já estamos aqui entrando, acho que no 5º mês de quarentena, e nós só vemos números crescerem, sim, ao invés de diminuírem. Então, alguma coisa está errada. E que não venham os órgãos federais, as autoridades federais, culparem os governadores, sim, e os prefeitos, porque não fossem as ações tomadas pelos governadores e prefeitos, o desastre já estaria sendo muito maior. E isto é cientificamente comprovável. Então, não é como se diz, não, eu acho que. Isso já está comprovado, que nós temos conseguido, de certa forma, segurar, ainda que num patamar alto, o crescimento exponencial da epidemia, mas que, se não fossem as medidas tomadas a nível local, estaria muito pior a situação. E agora, você vê, nós recebemos, eu repito o que eu leio na imprensa, de que apenas 30% dos recursos do Ministério da Saúde destinados à pandemia foram utilizados até agora. Eu acho que isto, vamos dizer, se não gera crime, no mínimo um crime de responsabilidade, eu não sei o que mais gera. Eu não sei, então, o Ministério da Saúde há meses sem ministro, o Ministério da Saúde que se tornou uma caserna, vamos dizer, encheram de militar, ninguém especializado em cuidar da saúde, e que ainda por cima não destina as verbas que são específicas para atendimento da pandemia. Então, eu creio que, no mínimo, o crime de responsabilidade já deveria ser apurado. Quer dizer, reconhecer que não se trata de genocídio não é minimizar o tamanho do problema, né? Não, absolutamente. Mas é ver qual é o problema, né? Qual é a natureza, a característica específica dele, não? É o que eu acho, porque também não adianta, vamos dizer, entrar... Nós já temos 4 ações no Tribunal Penal Internacional, onde se apura a responsabilidade penal por crime internacional. Que se, vamos dizer, vencidas todas as etapas de um exame preliminar que leva 1, 2 anos, se muito teoreticamente decidisse o procurador abrir uma investigação, a pandemia já teria até passado, esse governo já teria eventualmente mudado. Quer dizer, por que buscar uma alternativa que não vai trazer nenhum benefício, pelo menos no momento em que nós precisamos? Eu digo apenas como exemplo de medidas cautelares que podem ser expedidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com determinadas diretrizes que o país tem que seguir na medida em que aceitou submeter-se à jurisdição da Corte Interamericana. Foi tomada agora recentemente uma medida cautelar pela Corte, se não me engano é 35, medida cautelar 35 de 2020 pela Corte, exatamente em relação à questão indígena, determinando que, e trata especificamente dos Yanomamis, tem uma outra tribo,
Foi um pedido ingressado pela Comissão Nacional de Direitos Humanos e obtiveram uma medida cautelar, determinando que certos cuidados e certas atenções sejam dadas às populações Yanomamis. Portanto, o resultado imediato, muito mais eficiente, e foi muito pouco noticiada. Quer dizer, cria mais impacto midiático dizer que ele foi denunciado no Tribunal Penal Internacional, vamos dizer, numa ação que provavelmente não vai passar pelo estágio preliminar, de exame preliminar, enquanto nós devíamos estar, eu creio, mais ativos em responsabilizar as autoridades perante o judiciário brasileiro e, eventualmente, a Corte Interamericana. Agora, uma dúvida que eu tenho. Na Corte Interamericana, caso, enfim, algo chegue lá, se julgam indivíduos ou governos? Se julgam governos, não é? Se julga o governo. Se julga o governo, embora, vamos dizer, as decisões sejam muito claras em atribuir a responsabilidade, pelo menos moral, a pessoa A, pessoa B e pessoa C. Mas, na verdade, quem é condenado é o país. O país vai ter que indenizar e vai ter que reparar danos das mais diversas formas por atos ou omissões que violaram massivamente direitos fundamentais. E essa situação que, nesse momento, como você bem apontou, Silvia, tem sido até um alívio que governos estaduais, governos municipais têm agido no sentido de minimizar a descoordenação federativa por parte da União. Essa atuação dos governos subnacionais, nesse caso, ela não pode, de alguma maneira, confundir o processo do ponto de vista da responsabilidade? Não, o Estado brasileiro agiu por meio de seus estados e municípios, ainda que a União não tenha agido. Isso não pode produzir uma certa confusão na maneira como a Corte Interamericana vier, por exemplo, a julgar esse caso? Em tese, sim, Cláudio, pode confundir, mas se nós temos que verificar quais são as atribuições do governo federal em face das questões relativas à saúde pública e se essas obrigações do governo federal foram cumpridas ou não. Se nós formos examinar, na maior parte dos estados, as obrigações que cabem aos governadores estão sendo cumpridas. Então, isto é decorrente de lei, é decorrente da estrutura administrativa de um estado federativo, em que existem algumas competências que são exclusivas, ou da federação, ou do estado, ou do município, e outras que são concorrentes. E estas que são concorrentes, por exemplo, o de lidar com as questões relativas à saúde pública, elas não são concorrentes no sentido que cada um pode fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu qual é a esfera de competência federal, que é exatamente a de coordenação, a de prover os recursos que sejam necessários, a de prover treinamento que seja necessário, a de obter acordos de cooperação com outros estados no que seja necessário, comprar equipamentos no que seja necessário, e a competência dos estados e municípios, que é a de regular o dia a dia, de como vão funcionar os hospitais, que médico vai atender aonde, quais são as prioridades, o que fazer para, mesmo sem licitação, dotar um hospital de mais médicos, de mais enfermeiros. Então, é mais de gestão do dia a dia e não de gestão da política de saúde pública, que é, no meu entender, competência do governo federal. Agora, de qualquer maneira, seriam decisões que incidiriam, portanto, sobre a União, na sua esfera de competências, que porventura não estariam sendo cumpridas, mas não incidindo sobre estados e municípios que estão fazendo o que deles se espera, né? Estão, na maioria, né, Cláudio? Sim, claro. Nós sabemos que alguns... 5.000 e tantos municípios, né? Há diversos prefeitos aí, que eu até entendo a preocupação, porque, vamos dizer, na hora que a população começa a passar fome, eu acho que os governantes locais são aqueles que sentem mais de perto, sentem na pele o desespero dessa população. Então, ainda, não sei se ontem ou anteontem, eu estava vendo no noticiário, na televisão, sobre
prefeito de Caruaru, que liberou uma feira tradicional que existe em Caruaru, e as pessoas lá sendo ouvidas e dizendo, não, eu estou aqui, eu estou com medo, mas eu preciso comer, eu tenho que ganhar alguma coisa para pôr comida na mesa para os meus filhos. Então, vamos dizer, isso que eu digo, são situações locais em que se verifica, às vezes, ou por desconhecimento, ou por desespero, ou por uma tentativa, vamos dizer, de administrar o dia a dia, os prefeitos são aqueles que estão mais perto do problema. Então, eu não acredito que mesmo as omissões sejam omissões, digamos, dolosas, intencionais, como nós temos visto na esfera federal, onde nós estamos sem ministro. Sim. Nós estamos sem uma coordenação, nós estamos sem informação. A informação que é básica para permitir um planejamento científico da forma de tratamento, a forma de aproximação, a destinação de verbas, nem isso está sendo feito. Então, agora, órgãos da imprensa se unem num consórcio e elas próprias estão levantando dados. E esses dados, a obrigação era que fossem fornecidos os dados corretos pelos órgãos federais. Claro. E a mesma coisa, Cláudio, tem acontecido em outras áreas, nós sabemos disso. É o INPE que não pode dizer onde se aumentou o número de queimadas, é o Inmetro que não pode dizer se a gasolina está sendo mais adulterada ou menos adulterada. Quer dizer, nós estamos com uma política de silenciamento dos órgãos de informação, para ficarmos reduzidos apenas àquela informação que convém ao governo federal divulgar. Isso, pela minha idade, você sabe que eu já passei por isso, e não me agrada nada passar por isso outra vez, não é? Imagino. Agora, uma última pergunta que eu acho que é importante do ponto de vista de possibilidades eventuais futuras, né? O Brasil é membro do Tribunal Penal Internacional, né, a corte que você integrou, e uma das condições, né, de ser partícipe desse Tribunal Internacional é, quando necessário, se um brasileiro tiver que ser julgado lá, me corrija, por favor, se eu estiver enganado, que esse brasileiro seja encaminhado pelo Brasil à corte. Isso faz sentido, isso é verdade. Sim, quando se inicia uma ação penal, vamos usar a terminologia daqui para ser mais fácil de entender. Claro. Quando se inicia a ação penal, o acusado tem que estar presente, o tribunal não tem julgamento à revelia. Então, há duas possibilidades: a apresentação voluntária, como já aconteceu, por exemplo, no caso do Quênia, em que o presidente foi denunciado. E, é lógico, ele não pode ficar morando por 3 anos em Haia, enquanto responde ao processo, se ele é presidente da República. Então, a Câmara de Julgamento estabeleceu 1 semana de julgamento por mês. Esta semana, o presidente Kenyatta tinha que estar presente para ouvir testemunhas, etc. Então, esse é um arranjo que pode ser feito, mas o réu tem que estar presente na fase de julgamento. Se ele não se apresenta espontaneamente, é expedido um mandado de prisão. O mandado de prisão, ou o próprio país entrega a pessoa, ou qualquer país que seja também Estado parte do Estatuto de Roma, se essa pessoa for para esse país é obrigado a prender e entregar para o tribunal. Foi o caso, por exemplo, do presidente do Sudão, al-Bashir, na época presidente em exercício, e que evidentemente não se entregou, e o Estado não entregou, e por muitos anos ele ficou limitado a só poder visitar países que não eram Estados-partes do Estatuto de Roma. Tá certo que ele descumpriu essa ordem algumas vezes, mas enfim, se arriscou e deixou de ir a diversos eventos, porque o país anfitrião falou, desculpa, não venha, porque senão você é obrigado a te prender, a te entregar. Então, limita, vamos dizer, a movimentação do presidente da República, ou do ministro de Estado, o que seja, ou mesmo que não pode deixar... Né? Agora, ex-presidente. Sim, ou mesmo de ex-mandatários, né, que também correm esse risco. Sim.
Qualquer pessoa acusada pelo tribunal que tenha um mandado de prisão expedido contra si, tem que tomar muito cuidado. Se botar os pés num Estado que tenha ratificado o Estatuto de Roma, será preso e entregue ao tribunal, como foi o caso com diversos dos nossos detidos atualmente perante o Tribunal Penal Internacional. Agora, a Constituição brasileira... Expedido um mandado de prisão internacional. Nesse caso, né? Sim, nesse caso, expedido um mandado de prisão internacional. Agora, para eu entender uma coisa, a Constituição brasileira, ela veda a extradição de brasileiros, né? Como é que esses dois elementos convivem? Porque o Tratado de Roma é incorporado pela Constituição, né? Quando o Brasil se torna signatário. Só que, ao mesmo tempo, a Constituição tem esse dispositivo que proíbe a extradição de brasileiros. Como é que se resolve esse imbróglio? Porque, pelo menos legalmente, não se confunde extradição com a entrega. A extradição é de um Estado para outro, é uma relação que nós dizemos horizontal, entre duas soberanias de dois Estados. Certo. Então, nós não entregamos para um outro Estado soberano o nosso cidadão. A entrega ela é feita para um órgão que é supranacional. Perfeito. Então, não há uma disputa de soberanias aí no caso. Isso já foi decidido, inclusive, pela Corte Internacional de Justiça, que é o órgão judiciário máximo das Nações Unidas, a quem cabe interpretar os tratados. Então, esta distinção entre a entrega e a extradição, ela é pacificada, não há mais dúvidas não há mais discussão em torno do tema. É que, logicamente, para o leigo fica difícil entender, porque o resultado é o mesmo. De alguma maneira, mas, sim. Na verdade, é a mesma coisa que você pedir uma xícara de açúcar para o seu vizinho, ou você ir até o governador e pedir uma xícara de açúcar, digamos assim, alguém que está numa relação vertical com você e não numa relação horizontal de igual para igual. Perfeito. Muito bem. Silvia, quero te agradecer muitíssimo por essa conversa, pelos esclarecimentos, acho que é fundamental deixar isso tudo claro, e peço a você que faça as suas considerações finais, se quiser acrescentar algum ponto que nós, porventura, não tenhamos tratado, por favor, fique à vontade. Bom, Cláudio, eu que agradeço muito o convite, um prazer muito grande ter essa oportunidade, que para mim é um diálogo, e eu estou sempre aberta até para ser contrariada no diálogo. Eu acho que nós temos que distinguir, vamos dizer, a análise jurídica, legal de um fato da análise política desse fato. Essas denúncias que têm sido remetidas ao Tribunal Penal Internacional, elas têm um peso político inegável, e embora eu particularmente acho que elas não terão seguimento do ponto de vista legal, não será dado seguimento, mas tem um impacto, coloca o país numa posição muito desagradável de ser demandado constantemente perante os órgãos internacionais. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas já se manifestou em desagrado à maneira como o Brasil está conduzindo a política de saúde pública durante a pandemia. Então, tudo isso coloca o nosso país, que sempre teve um papel, vamos dizer, importante dentro do cenário internacional, nos coloca ao lado de, vamos dizer, estados bem pouco importantes, como conhecidos violadores de direitos, e perdemos com isso muito do respeito de que sempre gozamos perante os olhos da comunidade internacional. Então, eu espero que aqui, vamos dizer, nós consigamos nos organizar cada vez mais para buscar as medidas que têm que ser buscadas antes que se instaure o caos. Por enquanto, ainda está razoavelmente contido, apesar de quase 90 mil mortos que já temos na nossa conta. E para que isso não se multiplique ou não seja triplicado por conta de descaso das nossas autoridades. Então é essa mensagem que eu espero que nós consigamos sair desta crise. Não que não venham outras, mas essa está levando muita gente boa embora, e
realmente nós não podemos ficar passivos, apenas assistindo, vendo a banda passar pela janela. É isso. Perfeito. Bem, muito obrigado, Silvia. Eu acho que foi muito esclarecedor, acho que é fundamental realmente deixar exatamente claro o que acontece e o que faz sentido fazer, né? Qual é a ação que faz sentido nesse caso. E por aqui eu encerro, né, esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação. Aqueles que nos ouvem no podcast, que nos assistem no YouTube, convido para que continuem nos assistindo, não deixem de se cadastrar no podcast ou no canal, e até a próxima. Além do podcast, disponível em 16 agregadores, dentre eles o Podcast Addict, o Anchor, o Apple, o Deezer, o Google Podcasts, o Spotify, o Stitcher e o TuneIn, o Fora da Política Não Há Salvação também está no canal do YouTube. Visite o nosso canal do YouTube, curta e se inscreva.